Fala pessoal, seja bem-vindo à terceira temporada do Donega Podcast. Hoje a gente começou bem, trouxe um convidado especialista na área nossa, na área do mundo automotivo. Ele que saiu lá de Jaú para vir até aqui e aceitou o nosso convite. Ele é especialista em osciloscópio, especialista em diagnóstico, é proprietário da GK e palestrante também. Obrigado, Japão. Conta um pouco da sua história, como você começou pra gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? O feito pelo Donega, feito pelo Brunão, tá? Muito obrigado por estar aqui. E, Donega, eu tenho oficina lá em Jaú, né? Sim. A oficina GK. A oficina GK, ela começou há 7 anos, tá? Vou contar um pouquinho da minha história. Sim, sim. Em 95, eu trabalhei nas oficinas dos meus parentes, né? Do meu tio, dos meus primos. E depois acabei desvencilhando da área da oficina e fui Sim. fazer outras coisas. Fiquei um tempo, me formei, professor de educação física. Sim. E era meu sonho dar aula, né? Explicar, mostrar as coisas, mas não deu certo porque eu já tinha um outro emprego, eu trabalhava na área da construção, trabalhei bastante tempo, trabalhei mais de 15 anos na construção, fazendo parte de telhado, estrutura metálica, Sim. calha, e depois despertou essa paixão de mexer com a eletrônica automotiva e a mecânica. E hoje a gente está lá na cidade de Jaú, São Paulo. Sim. Estamos fazendo esse trabalho e eu sempre falo pro pessoal, né? Na época que eu estudei, que eu fiz a faculdade, a gente tem uma rotina, né? Sim. Hoje não é diferente. A gente tem que ter essa rotina também de estudo. Só que o que é diferente? Que na faculdade você se forma e depois você vai adquirindo experiência e conhecimento, né? E na nossa área é a mesma coisa. A gente estuda, nunca sabe tudo, sempre está aprendendo, sempre está buscando melhor, sempre está tentando trazer aquela realidade de uma tal cidade para a sua, que às vezes não dá certo, né? Sim. Às vezes a cidade não comporta uma tal ideia, né? Então nós temos que tomar cuidado, temos que se inspirar nos reparadores, nos nossos amigos, mas sempre temos que ficar com a consciência de aplicar, pegar esse melhor de todos, né? Que todo mundo tem o seu melhor e aplicar na sua oficina. E estudo constante. Não tem jeito. Sim. E quando que foi que virou a chave para você começar a trabalhar com oficina? Você não era da mesma área, né? E aí virou a chave, falar, não, agora eu vou especializar para oficina, vou especializar em eletrônica. Na verdade, eu já mexia com eletrônica no meu hobby, tá? Entendi. Eu gostava de consertar instrumentos musicais, eu fazia garimpos para pegar. Eu gosto muito de vitrola, de escutar um vinil, um bom vinil. Então eu garimpava essas coisas e no final de semana eu acabava me dedicando na eletrônica e eu sou autodidata, né? Eu tive muita facilidade sempre em aprender as coisas rápido. Eu tenho o dom manual, a gente nasce com esse dom, né? E depois aprimora. Uma facilidade maior para mexer. Então começou com esses concertos de vitrola, de sonata, de discos, de rádio, de instrumentos musicais. E o que mais fez eu mudar essa chave foi devido ao esforço físico, que era muito grande, né? Na área que você área que eu estava, né? Sim. A altura, a gente fazia instalações, que nem eu disse aí, parte de telhados. Então, dia a dia, ombro, costas. Então fez com que eu perguntei para
a esposa, né? E falei para ela, eu vou mudar de área. Ela começou a dar risada, né? Ela falou, para onde você vai? É uma loucura, né? Porque são 15 anos, né? De história, na área, né? de história, de cliente, Sim. de carteira de cliente. Então você já tinha uma empresa. Eu já tinha uma empresa. Sempre trabalhei para mim, tá? Entendi. E olha só que interessante, Donega e Bruno, que se a gente tiver força de vontade, foco, determinação, nós podemos tudo. Pode tudo. Eu até lá na oficina, quando vocês forem lá, vocês vão ver que eu deixei uma abelha lá que nem tem no instituto, Sim. que fala que a abelha, né? A abelha ela não poderia voar. Mas como ela não sabe disso, Sim. ela acaba voando. Sim. Diferente da gente, né? Que às vezes nós nos colocamos para baixo, né? Sim. Achando que a gente não consegue, Não né? consegue. Então, com foco, com determinação, eu fui estudar. Estando na minha área ainda da parte da construção. Sim. Não abandonei assim... Com vou o abandonar pé no chão, tudo. então. Um pé no chão. Tinha minha Entendi. empresa, tinha uma cartela de clientes desta minha empresa e fui estudar. Mas você visou dinheiro? Algum momento você pensou, esse mundo automotivo ele é milionário, porque é mesmo. E aí você pensou, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou sair dessa área que eu tô há 15 anos e vou mexer com carro, ou não? Foi por amor mesmo? Não pensei, não tive esse foco do dinheiro, achando que eu ia ganhar horrores de dinheiro, porque até mesmo, Donega e Bruno, na área da construção, você ganha muito Também, dinheiro. né? Tá? Então, eu já estava sólido, eu já tinha ali. Entendi. Só que com a dificuldade do quê? De mão de obra, a dificuldade que a gente acaba encontrando nesse meio, eu tinha que tomar uma decisão. A gente envelhece, né? Já pensou você ficar 20 metros de altura, amarrado com os anos que vai passando, você tem esse desgaste, né? Desgaste natural do nosso corpo, dos intempéries, sol e etc, né? Eu tentei achar um lugar que eu ia me sentir confortável. Então eu pensei em várias possibilidades e uma dessa possibilidade foi a eletrônica automotiva. Para eu mexer com módulo, com concertos de painéis e outras coisas dentro ali da eletrônica embarcada. Então eu fui procurar estudar e eu fui para Campinas fazer os estudos, fiquei lá um pouco. E o interessante e o legal, que para mim foi difícil porque eu nunca trabalhei, exceto quando eu era mais jovem, né, com 12, 13 anos que eu comecei na oficina com meus tios e meus primos, eu tinha já desvencilhado, né, essa trajetória de oficina. Eu já não sabia como funcionava mais. Mas você estava bem por fora do mercado, né? Fora do mercado, e eu nunca trabalhei para ninguém, né? No sentido de agora, né? Eu sempre trabalhei para mim. E se a gente pensar, você já tinha uma família, se você entrasse para aprender, era bem complicado, porque o ganho não era tão bom, então tinha que ter toda uma estratégia, né? Para chegar onde você tá hoje, né? E para começar. Eu não conseguiria abrir a mão e começar do zero de novo, Sim. Sendo que eu comecei do zero, né? Mas para mim. Né? Você. Então, eu falo que a oficina GK, hoje, aonde que ela chegou, né? Que são poucos anos, e eu falo até mesmo onde que ela chegou, porque eu tenho orgulho do esforço meu mesmo, né? O esforço é da gente, né? Sim, não é de ninguém. O esforço é você próprio determinar, fazer essa trajetória e continuar batendo em cima, mesmo que a coisa estiver dando errado, né? Você estudando, você pegando aí conselhos e você vendo outras oficinas e você aprimorando e fazendo do seu jeitinho, né? Então eu não tive essa oportunidade de trabalhar para os outros, para aprender. Eu tive que aprender dentro da minha oficina.
E antes do Bruno fazer a pergunta, Bruno, foi bom você falar em foco. O que eu queria perguntar? A disciplina. Se você se considera um cara disciplinado e você acha que a pessoa que não tem disciplina, ele chega longe ou ele é treinável, não é? O que você acha? Nós seres humanos, nós temos a capacidade para o que a gente quiser, tá? O ser humano, ele se adapta em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tá com uma dor no dente. E o seu amigo fala, você tem que ir no dentista, tal. Não, põe um negocinho, passa um negocinho. E aquela dor não resolveu a causa. Mas aquela dor a pessoa, a tendência é se acomodar, Sim. né? Eu tive sempre foco e tenho sempre foco. Eu coloco essa determinação, essa meta, né? E vou caminhando. Lógico que nesse caminho, às vezes, você pode pegar um atalho ou até mesmo você encontrar uma árvore caída no meio da pista, né? Um exemplo, né? E você ter que passar por esses obstáculos. Uhum. Mas a disciplina é tudo hoje. Se a pessoa não estudar, principalmente nessa época que os carros eles são totalmente eletrônicos, não tem como mais você consertar carro. Fica inviável. E quando eu falo de eletrônica, eu acredito que nós vamos entrar até nesse assunto, né? Você não precisa ser um expert, um doutorado na eletrônica. O que você precisa é ter a base. Ter a base e disciplina, né? Não é nem o básico, né? É a base. A base da eletrônica, ela vai te proporcionar depois aonde você quer chegar. Sim. Eu falo que a base, ela é legal por quê? Que nem quando você vai construir uma casa, né? Você não vai começar pelo telhado e depois você faz o alicerce, né? Você faz o alicerce pensando em qual casa que você vai construir. Vou construir um sobrado? Vou construir um prédio? Vou construir um prédio de 50 andares? Sim. Então, a base é você que constrói. Dentro dessa base, você vai colocando as suas experiências e a sua carga de situações do dia a dia, do cotidiano, né? O chão de oficina é esse daí. Não tem muito segredo. É disciplina, é foco. Mas você se considera um cara disciplinado? Eu me considero um cara. Se você já nasceu disciplinado ou ao longo do tempo você foi melhorando isso? Você enxergou que teria que ter disciplina para estar onde você está? Eu me considero um cara determinado. Eu sou um cara que eu coloco uma coisa, uma meta, uma coisa na minha cabeça. Até quem sofre muito é a minha esposa que está ali nos assistindo. Ela sofre muito, porque quando eu encasqueto com uma coisa, não tem, nem ela consegue tirar da minha cabeça. E às vezes eu dou aquela cabeçada, eu erro, eu tenho que retornar. O importante de você ser assim é você saber até onde você pode ir e aonde você tem que tirar o pé e retornar aquele caminho e mudar. Isso eu aprendi muito. Sim. E eu aprendi muito na dor, né? Eu não tive quem me ensinasse, né? Eu tenho mentores que eu me inspiro e eu tenho o pessoal. Nós aqui, que a gente vai trocando ideia e a gente vai tendo essa inspiração, sim, né? Se motivando, né? Se motivando. Até mesmo quando eu falo que no treinamento, que nem o Brunão, que é professor também. No treinamento... Eu tô com 2 professores. Eu tô ficando até com medo aqui. Vai puxar a orelha. Não, a gente puxa sua orelha. Eu falo assim que nesse caminhar, para você aprender, para você ensinar, você tem que estudar muito, né, Bruno? Sim. Você tem que tomar cuidado no que você fala, às vezes, né? Por quê? Porque isso impacta muito nas pessoas que estão em volta de você. E não tem segredo, não tem uma mágica, não tem o treinamento 7.0, 8.5, 9.30, viu?
é determinação, é traçar o seu caminho. Você vai pegar várias experiências, você vai trocar bastante ideia com o pessoal que está na sua volta. O importante, Bruno, você sabe disso, é o network. É o que a gente está fazendo aqui. Sim. Tá? Eu venho aqui, eu absorvo a ideia, converso com você, vejo uma cidade nova, né? Nós estamos aqui em Rio Preto, um prazer estar aqui em Rio Preto. Prazer é nosso. Né? Depois eu volto para a realidade minha em Jaú, que é uma cidade mais compacta, mais pequenininha. Depois a gente vai para Bauru, e vai para São Paulo. Então, cada lugar você tenta trazer aquilo para sua oficina, mas você também tem que saber o que trazer, né, Bruno? Sim. O que passar de informação, o que trazer. Eu acho que o importante é sempre o seguinte, é você ser transparente, ser real, todo mundo erra, problemas dentro da oficina todos nós temos, ninguém é superior a ninguém, todos nós estamos aprendendo, né? Sim. Japão, e me fala uma coisa pra gente aí, você já teve algum dia, né, algum dia assim no teu decorrer da sua vida aí de profissional, dono de oficina, né, que você fala assim, ou eu mudo agora, né, ou minha vida não vai pra frente, não anda. Passou por isso alguma vez? Muitas vezes. Conta um pouquinho pra gente aí. Muitas vezes. Como é que foi a virada de chave? Bom, a eletrônica me proporcionou... Eu vou começar... Tô comentando da eletrônica, porque a eletrônica, ela me proporcionou muitas coisas. Um olhar totalmente diferente da mecânica. Sim. Só que a eletrônica em si, só a eletrônica, ela não conserta o carro. Você tem que saber também da parte do motor, você Sim. tem que saber como funciona, quais os desafios que você vai lidar com o dia a dia, no dia a dia, até mesmo essa pergunta que você me fez, eu achava que eu ia consertar só o carro. E sim, eu vou consertar só o carro. Uhum. Mas hoje nós não lidamos só com o carro. Vem um presente junto, né? Nós lidamos com o cliente, nós lidamos com pessoas. Então, na minha cabeça, um ótimo profissional era o quê? Era eu estudar, aprender todo esse conceito, aplicar isso dentro da minha oficina. Sim. E parte de gestão, parte de compras de peça, parte de atendimento de cliente, de produtos, para mim, no começo, não fazia muita importância isso daí. E aí é onde você percebe que você tem que mudar. Tá? O caminho não é esse. Nós que temos a oficina, nós temos que ser psicólogos, gestores, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer ir lá consertar o carro, mas ela está querendo o quê? Uma conversa, uma atenção, uma explicação. Tem pessoas que não. Tem pessoas que ela é atarefada, ela quer deixar o carro ali e faz para mim, quando estiver pronto você me liga. Sim. Então esse jogo de cintura, porque você também não pode querer explicar tudo para todo mundo, porque nem todo mundo quer saber, né? Isso foi difícil para mim, porque eu queria explicar, queria mostrar, queria levar o cliente lá dentro, como funcionava. Isso era até São perfis diferentes. Né? Uma conversa que eu tinha muito com a minha esposa e a gente conversava sobre muitas coisas, né? A gente tinha muito diálogo sobre isso, que cada um é cada um. Cada ser humano é cada um. Cada profissional tem as suas limitações e as suas coisas afazeres, Sim. os seus afazeres ali, né? Então eu aprendi o quê? E tô aprendendo ainda. Que você tem que ter gestão dentro da sua oficina, ter comprometimento, e isso é a primeira coisa, né? Comprometimento com o seu cliente, atender o cliente melhor. Porque, Donega e Bruno, quem já não se deparou com essa situação aqui, ó, você tem um vasto conhecimento, só que às vezes você não consegue ter
uma cartela de cliente legal. Sim. E você estuda, você batalha, você investe, né? Esses dias, até um reparador estava falando na internet ali que a vaca, ela não dá leite, né? A vaca, você faz um investimento nela, você pega ela, você põe ela num bom pasto, né? Você vacina, você investe primeiro para depois ela começar a te dar leite. E a nossa área é assim, o que dá leite pra gente é a nossa mão, é nosso dom que Deus nos deu pra gente mexer, fazer, reparar os automóveis, né? Então, diante dessas situações, eu acredito que eu estava indo num caminho que eu pensava que era certo, mas eu tive que voltar bastante a rota para entender que hoje você tem várias situações e cada situação é diferente com cada cliente. É bem complicado, né? Essa parte, geralmente a gente só vai, né, entender na hora que dá um erro ou você tenha que voltar tudo para trás e começar de novo, né? Isso a gente que é dono de oficina, né? A gente que é empreendedor, direto a gente se depara com essa situação, né? A gente tem aquele caminho que a gente traça, a gente tem que mudar. Porque tudo muda também, cada dia que passa tudo vai ficando diferente, né? E é como você falou, a gente começa, né? Vamos imaginar assim, a gente vai, abre a oficina. A gente é um ótimo mecânico, a gente é um ótimo braçal, né? Na hora que vai para a parte administração, financeira, aí começa a vir os erros, né? A gente sabe que tem muitas... Vai além, né? Sim. A oficina mecânica, ela vai além. Eu falo que nós somos um polvo. Sim. Apenas tendo 2 braços. Porque a gente tem que se virar de tudo quanto é jeito, né? É administração, é cuidar, tá ali no pátio. Eu sou bem de campo, tá? Eu Sim. fico bem no pátio ali. Até mesmo nós trabalhávamos em 3 pessoas, hoje nós trabalhamos só em 2 pessoas, eu e mais um mecânico. Então a gente fica bem no pátio, a gente sente essa dificuldade. E muitas vezes a gente também tem que pensar, né, tipo, com o cliente, né? Não é sempre aquela meta, não, tem que fazer isso e ponto. Tem muitas vezes que você tem que mudar um pouco a estratégia para você poder atender o cliente também, né? Acontece isso muito lá na... Acontece muito, muito, muito. Que nem nós estávamos conversando antes de a gente começar a gravar. Às vezes a pessoa quer fazer um freio do carro, mas a pessoa ela não entende, ela não tem, não há nada de mal isso, a pessoa ser leiga, a pessoa que eu digo o proprietário do carro. Sim. Porque na verdade quem são os profissionais somos nós, né? Sim. Então a gente tem que saber o que essa pessoa está necessitada no momento, o que ela está precisando, o que ela quer. Porque se ela chegar num simples fato, eu queria trocar a pastilha de freio, e você não determinar, explicar para ela, montar um orçamento que na sua oficina é diferente, você faz todas as aferições, você lava, engraxa, usa uma graxa especial que é própria para freio, que você tira o embolo, que você desmonta as pinças, que não pode remontar fluido de freio, principalmente fora de especificações DOT 3, DOT 4, 5.1, que agora tem o novo. Sim. Ela não vai saber. Sim. E aí que entra o que a gente estava conversando. Ela pega o seu orçamento, aquele orçamentinho bem basiquinho, que geralmente o mecânico não tem tempo, né? Então fica X para fazer esse serviço. Às vezes não é aprovado o orçamento, ela vai num outro colega de profissão e o colega de profissão visa só o que a pessoa quer. O que ela quer? É só trocar a pastilha de freio? Sim. Ele vai lá, ele tem uma pastilha X lá na oficina dele, ou cerâmica, ou semimetálica, ou metálica, acaba trocando.
é rápido, entrega o carro para o cliente e às vezes o cliente tem uma percepção errada do outro mecânico que passou o orçamento. Ah, aquele mecânico queria me enganar. Olha o orçamento que o mecânico X passou para mim. Olha, eu vim nesse outro profissional, baixíssimo valor. Ah, mas esse profissional cobrou um preço justo. Aquele profissional lá não ia cobrar um preço justo, não. Eu já escutei muito o pessoal falar assim, chamar a gente de mecânico de concessionária. Troca muita coisa. Muitos clientes também nem sabiam que existia a troca de fluido de freio. Que é importante. O fluido de freio era, né, vitalício. O resto da vida do carro tá ali. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas é por quê? Porque o cliente também não é obrigado a saber toda a parte técnica do carro. É a gente que tem que passar isso para eles, né? Mas assim, a gente tá todo dia, né? A gente tá, né, estudando, deparando com todos esses obstáculos, né? E a gente sempre tem que moldar, melhorando, né? Por isso que é bom, fazendo um adendo aqui, nós ficamos impressionados numa padaria que nós fomos agora, sim, né? Até na padaria aprende, né? Até na padaria aprende. A gente aprende constantemente com tudo. Às vezes você assistindo uma televisão que não tem nada a ver, você acaba aprendendo alguma coisa e podendo trazer, né? O que nós tiramos hoje de lição dessa padaria que nós viemos aqui em Rio Preto, que até eu elogiei, sim, eu e minha esposa elogiamos bastante lá o pessoal, o atendimento, o cardápio, né? Um cardápio que você simples, que você consegue ver o atendimento, fora a qualidade do produto, agregado, se você agregasse toda essa qualidade, o preço com certeza ele vai ser um pouquinho maior, mas nós nos sentimos acolhidos bem ali na padaria. Então, a gente vai trazendo essa lição para o dia a dia, para a nossa empresa também. O acolhimento, às vezes a pessoa, ela nem tem tanto problema no carro, mas ela acaba indo na sua oficina pelo acolhimento. Por detalhes, né? Por detalhes. Uma cadeira, porque outro dia a gente estava conversando, uma cadeira que não tem dentro do seu escritório para a pessoa sentar, porque tem muitas oficinas que ainda não tem, principalmente aqui em Rio Preto, e porque eles falam que eles não querem que o cliente senta lá para esperar. Sim. E então, o Japão, mas assim, sobre hoje você é professor, palestrante, o que mudou? O que você pensou em falar, não, agora eu posso dar aula, eu já aprendi o suficiente para dar aula? Ou você foi dia por dia e começou dando aula e a coisa foi fluindo? A gente nunca aprende o suficiente para passar informações, né? Porque até mesmo isso daí funciona que nem celular. Hoje, a última geração, o melhor celular ou a melhor bicicleta que você comprar hoje, daqui a alguns minutos, ela já não é mais a melhor. Sim. Ela não é mais, ela já vai ficando para trás. Sempre vai ter informações novas, né? O que a gente acaba fazendo é pegando as literaturas, né? Vendo uma fonte confiável e estudando isso daí para passar o mínimo possível de uma informação errada. Sim. Tá? E é engraçado isso daí, essa pergunta que você me fez. Por quê? Porque nesse pequeno tempo que eu tenho de oficina, né? Sim. Eu vi muitas coisas ficando obsoletas. O que era verdade ontem hoje já é meia verdade hoje. E amanhã pode ser que seja uma mentira. Sim. Né? E o que era mentira tinha meia verdade. Então, as informações, elas vão atualizando, a gente vai estando em campo ali, vai vendo o que funciona. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a regra geral da eletrônica, ou até mesmo da mecânica,
a base é tudo. É a base. É a base. A base sempre vai ser a mesma, né, Bruno? A base é a base. Depois os acontecimentos diários, você vai acrescentando e pegando essas experiências. O legal do treinamento, lá que eu faço lá em Jaú, Sim, ou qualquer região que quiser me chamar para fazer um treinamento, ou até mesmo uma palestra, o legal é que a gente passa o que a gente sofre, né? No dia a dia. No dia a dia. As dicas, o que a gente pega e que não tem na literatura, aquele defeito colocado, que o cliente mesmo faz uma instalação, ou ele leva num amigo, que ele instalava uma determinada, fazia um serviço em determinado carro, e ele acha que aquele carro, você pode fazer esse mesmo determinado serviço nesse daqui, tá? Existe, o pessoal lembra da febre que deu das lâmpadas da linha Chevrolet, Sim. do Onix, que você trocava essa lâmpada, né? Você trocava essa lâmpada, e a turbina, ela dava aquela varia de perca de turbina, né? E o carro ficava xoxo, né? Não andava, cortava, ficava aquela varia chata. O pessoal começou a descobrir que era devido à troca da lâmpada, né? Mas geralmente o pessoal não conhece, não tem o conhecimento o porquê a lâmpada faz isso, né? Aí a pessoa falava porque era lâmpada de LED, porque era lâmpada de xenon, né? E a pessoa trocava e estava tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Tinha outros casos que a pessoa chegava na minha oficina e falava para mim, tô com perca de potência. E eu comentava, olhava, deixava, fazia o diagnóstico, fazia a avaliação. E nós chegávamos na conclusão que o que estava prejudicando o carro era a lâmpada. Então só para o pessoal saber, o carro ele tava com um BO na turbina e uma simples lâmpada tava causando todo esse transtorno pro cliente, né? Todo esse transtorno pro cliente. É difícil relacionar uma coisa na outra. Aí eu falo para você, o que nós estávamos conversando sobre freio. Se você não pega e liga pro cliente e chama esse cliente até você e explica o porquê acontece isso, ele vai dar risada de você. E com razão. Sim. Porque ele vai falar assim para você, quantos já não escutaram isso? Mas faz 1 ano já que eu tenho a lâmpada. Deu problema agora. Sim. Aí você não tem uma explicação concreta para dar para a pessoa. O que a pessoa faz? Ela leva num terceiro. O terceiro fala o quê? Não é lâmpada, não. E se for lâmpada, vamos ver se é a lâmpada. Eu tenho uma outra lâmpada de xenon, uma lâmpada de LED lá. Daí ele vai lá, ele troca a lâmpada e resolve o problema. Mas ele resolveu, mas não sabe a causa. O que ele vai falar? Eu acho que era um mau contato aqui perto da lâmpada. Essas lâmpadas, deixando um adendo, sim, na eletrônica existe um fenômeno que chama efeito crosstalk, tá? Que é uma indução, nada mais é que uma indução por frequência, por circuito chaveado. Você vê que você pega essas lâmpadas de LED ou lâmpada de xenon, o que elas têm lá atrás? Uma caixinha, né? Ela não é só a lâmpada, é a lâmpada mais uma caixinha que é ligada. Sim. Dentro dessa caixinha existe uma blindagem. E nessa blindagem aí, existe lá dentro os transistores de potência, que faz com que seja nada mais que uma fonte chaveada. Ela pulsa numa frequência X. E com os anos, tudo se desgasta, tudo é obsolescência programada, tudo, tá? O fabricante, ele faz isso daí. Você pode ver que você pega um retroprojetor e tá escrito lá tantas horas de uso, né? Sim. Você pega uma lâmpada, tá escrito tantas horas de uso, né?
E não é diferente com a lâmpada do carro. E o que acaba acontecendo é que essa frequência ela começa a aumentar por causa do desgaste que a lâmpada vai tendo. E quando aumenta essa frequência, principalmente nos carros aí da Chevrolet, o chicotinho da turbina ela passa perto da lâmpada. Caramba, e começa a envolver um fenômeno de indução eletromagnética que começa a induzir próximo ao fio, que faz com que a central entenda que tem alguma coisa, algum erro está dando na leitura da turbina que acaba cortando a turbina. Então você vê como é longo e é vasto a eletrônica. Então se você fala para o cliente, senta e explica isso para ele, fala, meu amigo, você pode colocar uma lâmpada de xenon, você pode colocar uma lâmpada de LED, mas aonde você está comprando essa lâmpada? Ah, porque meu amigo tem e no carro dele não corta a turbina, mas o amigo pagou, um exemplo, R$500 de uma lâmpada. Ele foi lá e pagou R$59 de uma lâmpada. São totalmente diferentes, a blindagem não é igual. Com esse mundo que a gente está de falsificações, de produtos que vêm de origem duvidosa, né? Que o pessoal fala muito da China, mas os comandos da Chevrolet é chinês. Se você colocar um outro comando, não funciona, os comandos variáveis. Né? Pode até funcionar em um determinado carro, em outro carro, na verdade, pode até funcionar. Os produtos da China estão em muitos carros. O que acontece? Todos os países, eles são importadores. Sim. Só que existe qualidade. Nós estamos aqui em 3. Sim. Eu faço uma peça, patenteio e determino a minha obsolescência programada em cima dessa peça. Eu não copiei. Essa peça é uma peça de origem minha, que eu fiz. Você, Donega, vai lá, pega a minha peça e faz uma cópia em cima da minha peça. Só que a sua máquina é uma máquina boa, uma máquina precisa, uma máquina que vai deixar décimo de milímetro, tudo legal ali, tudo perfeito. Aí vai o Brunão lá, ele copia, não a minha peça, ele copia a sua peça. Só que a máquina dele já está descalibrada. E daí já sai um percentual fora. Sim. Só que vem um outro e copia não a minha, copia a do Bruno, que já copiou, que você copiou da minha, o Bruno copiou da sua, e o outro está copiando a dele. E lá vai ter mais um décimo, vai ter lá mais centímetros fora. Quando chega no final, a peça não funciona. Ela funciona, mas ela não funciona daquele como era para funcionar. Ser, né? Diferente é um carro andar, diferente é você fazer um motor e esse carro funcionar, e é diferente você fazer um motor dentro das especificações, das medidas. São coisas totalmente diferentes. Funcionar, eu não tenho dúvida que vai funcionar. Funciona, os métodos antigos, como o pessoal fazia, funciona perfeitamente. A gente até tem que tentar saber separar que tem coisas que nós podemos usar os métodos antigos, mas com uma consciência atualizada, né? Então, aí é que entra o diagnóstico, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. O que você me fala hoje, o diagnóstico dentro da oficina? Porque tem muitas oficinas ainda que não fazem diagnóstico. Eles vão, troca peça, ou nem cobram por isso, né? O problema do diagnóstico que eu vejo hoje, isso é a minha opinião, tá? Cada um tem uma opinião Sim. sobre diagnóstico. O problema hoje é que as pessoas não têm, com essa facilidade que nós ficamos de WhatsApp, Sim. de outras tecnologias que você clica num botão e as coisas já se programam automaticamente, conserta, mas isso em sistema, em carro já é diferente, tá? O que está acontecendo muito é que as pessoas não têm mais paciência para esperar e aguardar o carro. Então o que as oficinas fazem?
Dá um problema de falha, ela põe o carro lá dentro, ela troca cabo, vela, bobina, dá partida no carro, põe o scanner lá e vê se ficou bom. Se ficou bom, já libera o carro. Porque a pessoa mesmo não tem mais a paciência de ficar sem o automóvel, sem esse meio de locomoção. Sim. Na minha oficina, eu vou falar como eu trabalho lá. Eu gosto de explicar tudo isso para a pessoa. Falo, olha, se você quiser um serviço mais rápido, mais prático, é um serviço que tem que trocar, sai trocando, né? Sai trocando. Acaba saindo mais caro que um diagnóstico. Acaba saindo mais caro que o diagnóstico. Só que muitas vezes, Doneg e Brunão, a pessoa prefere trocar tudo do que a pessoa pagar um diagnóstico. O diagnóstico bem feito não precisa ser com ferramentas de última geração. Não precisa disso daí. Dentro de uma oficina, que nem eu disse para você, você pode usar os padrões antigos. Qual que era o padrão antigo para eletrônica antigamente? O cara fazia aquela agulhinha, colocava a lâmpada de 21 watts, não era assim, ia lá cutucando lá, sim, ia lá vendo. Mas era carburado, não tinha centrais, não tinha injeção. Ele não queimava muito. Se ele queimasse alguma coisa, o máximo que poderia queimar ali era um fusível, né? Sim. Colocava, dava um curto ali, queimava um fusível. E hoje, se você pegar essa lâmpada aí e ir cutucando tudo lá, eu uso bastante lâmpada lá. Só que você mas sabe eu sei aonde que eu posso colocar a lâmpada. É, sim. Tá? Eu sei o que vai passar ali, qual é a corrente, se eu tenho que desplugar um módulo para fazer essa medição, eu não posso medir com um módulo plugado. Então, essas técnicas que a gente traz no dia a dia, para que a pessoa vai se familiarizando, né? Ela sabendo as ferramentas que ela possa usar naquele determinado lugar. Lá eu faço treinamento de eletrônica, de osciloscópio. O Brunão também faz, né? De osciloscópio, aí é fera em osciloscópio. Mas muitos casos eu resolvo com multímetro. Muitos casos eu resolvo com uma lâmpada. Sim. Muitos casos eu resolvo com uma deca resistiva. Eu não chego até o carro com osciloscópio. O osciloscópio. Que é uma ferramenta avançada. É uma ferramenta mais avançada, né? Você pode resolver o carro vendo parâmetros de scanner. Lá, dia 31, depois nós vamos falar, né? No finalzinho, eu vou falar sobre isso. O Ricardo, o professor Ricardo, ele tem bastante técnica que ele resolve as situações olhando os parâmetros. Porque se você vai lá e compra um scanner de 1.000, 2, 3, 100 mil reais, meu amigo, o scanner ele não vai arrumar o carro para você. Como a inteligência artificial hoje, ela vai te ajudar em vários fatores, mas se você pegar a inteligência artificial, só ela, você não vai. Se você não fizer um prompt para ela, se você não comandar ela, ela não vai te servir de nada. Então você tem que ter a inteligência humana sobreposta à inteligência artificial para você gerar uma inteligência exponencial. Sim. Que é aí que a coisa vai dar certo. A coisa vai fluir, né? Por enquanto não tem nenhum robô que vai lá e faça o serviço do mecânico. Que hoje, na verdade, é assim, muitas vezes a pessoa acha que o próprio scanner vai arrumar o carro. E quem arruma o carro somos nós, mecânicos. O scanner, ele é uma ferramenta do nosso diagnóstico, como um osciloscópio, como um multímetro, uma lâmpada, uma caneta de polaridade, um medidor de vazão. São ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, assim, quem resolve somos nós, e se a gente que tem que ter o conhecimento. Então, como você falou também a respeito dos scanners, né? Eu falo que eu também dou aula de injeção eletrônica, e a gente se depara muito, né? Que a pessoa tem um aparelho bom, só que ela não sabe 1/3 das funções que o aparelho te entrega. Eles estão acostumados igual, né?
lá no começo, põe o aparelho, o que deu de avaria? Ah, deu nada. E aí? Sente e chora, né? Sente e chora. Mas não, o aparelho ele não é só para apagar falha. Ele é feito para dar ajuste. Ele é feito para fazer uma leitura de parâmetros, como você falou, né? O professor lá aqui, qual o nome dele mesmo? Professor Ricardo. O próprio parâmetro que o aparelho te dá já te ajuda muito no diagnóstico. Esses dias eu peguei um carro na minha oficina, né? E o carro ele dava sintoma de falta de combustível, né? Só que pode ser várias coisas num carro com injeção eletrônica, né? E como que eu me deparei nessa falta? Pelo aparelho. Você via lá, né? Ajuste curto, longo prazo. Você via lá leitura de som da lambda, né? Então, assim, você vai cruzando muitas informações. O que era o problema? Uma bomba de combustível fraca, né? Bomba de combustível fraca. Algumas situações a gente pega até dando um excesso de combustível, né? Em poucas rotações, mas nesse caso o carro funcionava, mas ele não tinha força. Daria para ter colocado um outro aparelho? Sim, mas como o carro estava andando, a primeira coisa que a gente faz num diagnóstico, entra com o aparelho, né? Então assim, hoje a gente tem que focar mais no conhecimento nosso, que nem inteligência artificial, essas coisas, veio muito para ajudar, né? Mas se a gente não pôr a cara na frente ali, não resolve. Se você não souber dar o comando, que a gente fala do prompt, né? Dar o comando para ela trabalha para você. Tem que partir da gente. Tem que partir da gente. Sim. Nós somos seres inteligentes, né? Quando eu falo nós, somos todos inteligentes. Nós temos essa inteligência. E nós temos que comandar a inteligência, tá? Artificial. Para que ela falar para ela, mostrar, fazer o comando para que ela te dê essa. Mas você não vai fazer um comando lá assim, troque para mim a correia de acessórios e dê uma carga de gás para o líquido refrigerante. Não é bem assim. Ela não vai fazer. Tem que usar ela a nosso favor, Ainda não. Vamos ver se vai ter um robozinho para que a gente... Seria legal, né? Nós sentados no escritório, chegou um carro lá, troque a correia dentada para mim. Mas rapaz, vai ter um monte. Até o cliente. Mas aí até o cliente vai fazer isso. Mas eu já penso assim, qual que é o erro número 1 que os mecânicos cometem na hora que ele faz o diagnóstico e aí o carro vira um mistério, não encontra o defeito e aí vai ficando dias na oficina? Muito boa essa pergunta sua. O erro mais comum, na minha visão, tá? Tudo que eu falo é minha visão, não é nada generalizado. Minha forma de pensar. É o básico. É o básico. É o erro mais comum hoje. Hoje, com essa vasta informação que nós temos, o carro começa a falhar, a pessoa já vai lá e coloca nós mesmos, nós não somos diferentes. A gente comete erros também. Nós também colocamos lá, buscamos informações, não tem nada errado sobre isso. A gente busca informação no Google, porque alguém já passou por isso. A gente tenta ver o caminho mais fácil. Campo muito grande, né? É um campo muito grande. Nós mexemos com vários automóveis, várias marcas, né? Sim. Então, eu falo que deixa as enciclopédias, né? Eu não vou... O meu HD já está muito cheio. Eu não consigo armazenar mais coisa aqui. Eu esqueço, às vezes, palavra. A minha mulher até briga comigo. Fala, você esquece, foge de palavra... Por quê? Porque o HD nosso já está cheio. Se a gente já tem uma enciclopédia, pra gente, deixa as informações guardadinhas lá. O erro mais comum no diagnóstico é você procurar coisas na internet sem ter feito o básico. Sim. Que nunca vai deixar de ser o principal e o carro-chefe na oficina. Gente... Reparadores aí que estiverem olhando para aquela assistindo, câmera, né? Por favor, façam o básico ainda. Filtro de combustível, filtro de ar do motor, puxem a vareta de óleo do carro, vê se esse carro tem óleo. Porque você já mata muitos defeitos aí. Medição de bateria.
aferição de CCA. Então tem que ver e observar tudo isso daí antes de você começar a colocar o scanner no carro. Depois você coloca o scanner no carro, você consulta os parâmetros, ajuste de longo, curto prazo, sensor MAP, sonda lambda. E uma coisa muito importante, não é: bom dia, eu vou deixar meu carro aí. Não, não, meu amigo, vem aqui. Previsto. O que está acontecendo com o seu carro? Sim. Converse com o seu cliente, absorva as informações o mais que você puder. Olha, se você lembrar de alguma outra coisa que você não me contou, você pode mandar uma mensagem para mim. Deixe sempre essa ressalva para o seu cliente, tá? Porque é isso daí que é por esse caminho que você consegue um bom diagnóstico. E falando um pouquinho mais, quando eu comecei, você só imagina eu caindo de paraquedas em Campinas para ficar uma semana lá para fazer um treinamento especializado de eletrônica, e eu sento lá na cadeira, onde tinha um grupo de pessoas magníficas, inteligentíssimas. Eu olhava do lado, o cara era programador. Eu olhava do outro, o cara tinha 50 anos de oficina. Eu olhava para frente, o cara soldava. Eu olhava para o outro, porque a gente tem que soldar os componentes, né? Sim. Eu pus a mão na cabeça, eu parei, eu pensei, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nesse momento aí você pensou em desistir? Olha, não veio na tua cabeça? Nunca veio na minha cabeça em desistir, tá? Uhum. Eu sempre gosto de ter caminhos diferentes. Sim. Ah, se eu não concluir isso daqui, por onde que eu vou para concluir? Então eu tiro o desistir da minha cabeça, mas eu tento sempre retroceder e ver ali aonde que eu tive a dificuldade e que caminho que eu vou traçar. Mas nesse momento, eu pensei assim, será que vai dar certo? Porque a gente nós somos seres humanos, nós temos essa dúvida. O será, né? O será sempre vai vir pra gente. O que eu tô fazendo aqui, eu pensei, né? Porque para você mexer com eletrônica, hoje você tem que fazer vários fatores, né? Principalmente em programações de central. Você tem que saber mexer pelo menos a base, né, Bruno? Sim. E quando eu fui conversar com o meu mentor, e eu até conversei com ele, eu falei, ele chama Alex, eu falei, Alex, eu não sei se eu vou dar conta, não. E ele olhou para mim, ele falou uma coisa que isso gravou no meu coração e na minha mente até Sim. hoje, que eu levo isso e falo isso pessoal. Ele falou, Japão, você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ter a base de tudo. Tem muitos aqui que é só programador, mas vai chegar na hora de tirar um componente, de soldar, ele não sabe soldar. Tem outros que é fera em solda, mas ele não sabe programar. Então, aproveita esse dom que Deus te deu e aprenda a base de tudo. A base da eletrônica, a base de como soldar, a base de como programar ou mexer no computador. E a coisa mais importante, ele olhou nos meus olhos e falou, você é um cara que não tem vício. Você não tá dentro da oficina, você não tá lá dentro e tá vindo fazer o treinamento, você Sim. tá começando sem vício. Quando eu falo vício, não é vício de bebida, de cigarro, não é esse vício. Você aceita opiniões, é o vício do vício de dentro da oficina. Sim. Ah, eu sempre fiz assim. É esse vício que eu tô falando. Você aceita a opinião de outras pessoas, né? Então você eu não tinha vício. Então quando eu comecei a minha oficina, eu comecei a moldar um pouquinho que um mentor meu falava, um pouquinho que o outro mentor meu falava, um pouquinho, e eu ia adequando isso para mim. E eu comecei sem vício.
Então, por isso que para mim é muito mais fácil eu começar um diagnóstico fazendo a base, depois eu venho com as outras aparelhagens. Aparelho é importante, mas se você tiver aparelho, não tiver conhecimento, a base não serve para nada. Não. Como também, às vezes, se você tiver a base bem em um aparelho bem baixinho, bem, vamos dizer assim, um precinho pequenininho, você consegue fazer bastante coisa. Porque você já tem essa base. E foi bom você tocar nesse assunto de base. O que você acha? Você acha que os mecânicos devem se especializar em algo? Ele entender toda essa base de tudo, como funciona, e ele ir especializando em algo? Ou os mecânicos ficam do jeito que tá hoje, mexe com tudo? Nós temos duas vertentes aí, né? Nós temos a primeira vertente que nós estamos conversando já desde o início do podcast aqui, né? Que é quando você tem muita carga, muita base, aparelhos, e você se depara numa situação que você... o dinheiro das suas mãos, porque o dinheiro é com as suas mãos que você adquire esse dinheiro, né? Pelo conhecimento você consegue fazer esse serviço, mas às vezes você observa um colega de trabalho que não tem tanta aparelhagem, que não tem tanto conhecimento, muitas vezes ele tem o financeiro dele melhor. É louco isso, né? É até chocante a gente falar isso aqui, né? Sim. Às vezes você tem um bom conhecimento, você tem uma boa aparelhagem, você tem o seu colega de trabalho lá que não tem toda essa bagagem, não tem todo esse aparelho, mas a renda dele vem e é às vezes maior que a sua. Isso era uma coisa que eu ficava sempre pensando, mas por que isso existe? Porque às vezes você tem o conhecimento, você tem uma aparelhagem, mas ele tem ele atende o cliente melhor que você, tá? Entendi. O atendimento, eu não digo que você não tem que ter conhecimento, não. Conhecimento é primordial. Essa é o que eu sempre prego, que você tem que ter esse conhecimento. Só que a gestão dele é melhor do que a sua... Que você tem vários equipamentos, vários conhecimentos. O que adianta você ter um monte de equipamento, um monte de conhecimento, saber consertar o carro, mas quem traz o carro para você é o ser humano. Sim. E assim, vamos supor, eu vou eu tô especializando em transmissão automática. Eu devo só mexer com transmissão automática. O Bruno tá especializando em diagnóstico, só mexer em diagnóstico, você só mexer em turbos. Você acha que isso deve ser feito ou não? Aí existe um fator externo, né, ou de cada região, né, ou que você mais se familiarizar. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Você vai mexer com transmissão automática. Dentro da transmissão você tem fatores de eletrônica, né? Então você vai ter que aprender. Eu sempre digo assim, você é um especialista, você é top, você é um bom mecânico, você é aquele cara palpa toda a obra. Vai lá e tira e faz e a coisa acontece. Você sabe usar suas mãos para fazer todo esse serviço. Mas se você não sabe nada de eletrônica e você chega na sua casa, você não tem um empenho, ou você fica vendo sempre coisa de mecânica, você já é um bom mecânico. Entendi. Eu falo assim, aonde você tem dificuldade? Eu tenho dificuldade na eletrônica, eu já sou um bom mecânico, eu vou chegar em casa, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar eletrônica, eu não vou ficar vendo vídeo de como troca a correia dentada de um carro 2026 que ainda nem chegou na sua oficina, entendeu? Eu vou ver aonde que eu tenho dificuldade. Quando eu comecei na eletrônica, eu já tinha uma base boa de eletrônica. E no que eu tinha dificuldade? Eu tinha dificuldade na mecânica. Então eu chegava em casa, eu ficava vendo vídeos de mecânica, fui fazer treinamento de mecânica. Então a gente vai buscando aonde a gente tem o déficit.
Sim. Agora, é impossível você ser especialista em todas as áreas, tá? E não tem como. Sempre vai ter lacunas, porque nós somos multimarcas, nós trabalhamos com muitas marcas. Agora, um sonho era o quê? Era você determinar, falar assim, eu só vou trabalhar com a linha tal. Sim. Aí você pode ser especialista, tá? E como você não consegue absorver tudo em um treinamento só, você não absorve. O treinamento na vida, ele é constante. O Bruno pode dar aula para mim, eu vou absorver até certa parte ali, depois eu tenho que dar continuidade. Eu tenho ele como meu mentor, como dúvidas, assim, às vezes como eu passar alguma informação para ele não souber, é normal isso daí, ele vai falar para mim, Japão, eu vou procurar saber, eu vou ver com meus outros mentores, porque na vida, cara, a gente sempre tem os nossos mentores, né? História, a gente também não sabe tudo, não né? sabe tudo. Sabe, mas não tudo, Seria né? muita prepotência você chegar e você achar que você sabe tudo, que você conhece todas as coisas. Não conhece. Os carros estão cada vez mais modernos e a gente está sofrendo ele pode ter o carro o mesmo sintoma, mas não ser o mesmo problema. Tá? O carro pode ter uma perca de turbina, em um caso pode ser lâmpada, no outro caso pode ser turbina, no outro caso pode ser uma mangueira estourada, só que é o mesmo DTC. É o mesmo código de falha no aparelho. E já pensou dar lá a turbina e é uma mangueira cortada e você vai lá e troca uma turbina? Já peguei carro da linha Chevrolet dando perca de potência e é um nível do óleo baixo do motor. Exatamente, peguei também. Aí também. Quando eu fui, sim, era novo pra mim, né? A gente sempre acostumado a mexer com tipos de carro. Chegou esse carro e eu não imaginava a bomba de óleo pilotada. Bomba de óleo que varia a pressão, determinado, né? Rotações. E tipo assim, tava dando erro, tudo. Testei, turbina, tava tudo certo. E o carro já tinha vindo de outro lugar, o cara já tinha feito motor, já tinha feito turbina, já feito tudo, né? E ele dava esse problema. Era o nível de óleo baixo? Não. Mas era o sensor que vai na bomba de óleo. Sensor que vai lá dentro. Que não tava controlando a pressão do óleo correto. E aí o carro dava perca de potência, dava erro de turbina, dava erro de variação, dava um monte de erro, né? Então, assim, hoje a gente tem que sempre estar se especializando, mas é como a gente acabou de falar, a gente também não sabe tudo. Não sabe tudo. Não sabe tudo. A gente tem coisas que são novas pra gente. São novas pra gente, e você pega determinado veículo, sim, que ele é mais elaborado, mais projetado. O que acontece? Ele entra na sua oficina, você passa o aparelho, o scanner lá, e ele dá uma avaria e você corrige essa avaria. O legal é sempre você dar uma volta depois com esse carro, deixar esse carro ligado, sair, andar, porque uma avaria ela pode esconder uma outra que está por detrás. Sim, então, se você apenas foca em uma avaria só, resolve aquele problema, apaga com o scanner, não filma, não mostra para o cliente, não faz ali um checklist do que você está fazendo, esse cliente pode andar com o carro da sua oficina na casa dele e não acontecer nada. Mas se ele for de cidade de fora, o que acontece muito lá comigo, vem bastante pessoas de cidade de fora levar carro lá para mim, da região, pode acontecer que nessa ida acenda um DTC escondido, que é ocasionado que ele não acendia devido porque já tinha um DTC anterior. Já aconteceu também de acusar um catalisador, por exemplo, quando a pessoa só pega uma rodovia. Então hoje a gente faz um reparo, a gente tem que fazer um teste de rodagem bem feito. A gente já deixa muito bem claro para o cliente, porque a gente tem que pegar o carro, testar ele certinho, entregar ele 100% para o cliente. Né? Não pode sim, troca a peça e
tchau, né? Exatamente. E sobre os carros elétricos? O que você acha desse mercado que está vindo agora? Os carros elétricos, para mim, eles não são uma novidade por serem elétricos, né? Sim. Porque a gente sabe aí que já tem e veio com força os carros elétricos, mas eu aposto ainda mais nos híbridos. Isso é a minha opinião, tá? Sempre que eu falo aqui, eu falo por mim. Na minha cidade tem bastante carros elétricos. Eu acredito que aqui em Rio Preto também tem bastante carros elétricos. É uma boa aposta, mas eu não colocaria todos os ovos numa cesta só, tá? Eu não mexo lá, eu já fiz treinamentos de carros elétricos, tá? Isso na época da pandemia. Quando teve a pandemia, eu já tirei eu já fiz o NR10, né? Já fiz 2 vezes, até porque quando eu trabalhava na construção, tinha que fazer também, porque a gente trabalhava perto de fio de alta tensão e trabalhava com pedaços metálicos, né? Telha, calha e ferro, então era perigoso, né? Então a gente tinha que fazer. Quando veio a pandemia, eu fiz o treinamento com eu posso falar o nome aqui? Pode, com o Val fica à vontade, tá? Pode falar. Que eu acredito que ele começou, que é um dos pioneiros, que ele é um ótimo professor. Top, o Val Arraes. E eu fiz esse treinamento com ele. Era um treinamento presencial, mas não deu para fazer por causa da pandemia. Então nós fizemos o treinamento online. Eu tinha muitas coisas para mudar, mas daquele tempo de 2019, olha que loucura, até 2026, muitas coisas daquela época ficaram meio que obsoletas, tá? Que hoje a gente percebe que os carros eletrificados, né, eles estão em constante modificação. Daquele tempo para cá. Mas os mecânicos hoje, os eletricistas, já devem estudar, começar a estudar? Deve estudar eletrônica. Porque se não souber a base da eletrônica, não vai consertar carro elétrico. Mas ele já deve estar pensando no futuro, que os carros elétricos hoje não é futuro mais, está andando na já rua, é presente, né? Está batendo nas portas das oficinas. E o que eu percebo aqui em Rio Preto que não tem mecânicos qualificados. Não, tem, mas são poucos. Então você acha que todos os mecânicos já devem procurar fazer o treinamento como você fez, ou ainda não é o momento? Porque não é barato o custo de um treinamento de carro elétrico. A gente tem que pensar assim, ó, a demanda que você tem na sua cidade, né? Se esse carro elétrico, você tem que fazer uma pesquisa de campo para não sofrer muito, né? Que nem eu sofri, né? Sim. Quando eu abri a minha oficina, né? Se eu tivesse feito essa pesquisa de campo, talvez eu sofresse menos. Entendi. Então eu acho que tem que fazer uma pesquisa de campo, tem que se aliar com alguns parceiros, porque o carro eletrificado ele é muito novo. Ele tem uma garantia, dependendo do carro, que pode ser de 3 anos e pode chegar até 5, 8 anos aí a garantia. Porém, não tem essa garantia quando bate, né? Se bater, vai ter que alguém consertar. Sim. Funilaria, mecânico. Então eu acho que você tem que fazer uma pesquisa de campo, ver se a sua cidade atende, aliar com parceiros que já trabalham com isso para que você tenha esse retorno financeiro, essa demanda na sua oficina, porque os carros eles estão aí. Sim. O nicho de conserto é pequeno. Sim. Tá? O investimento é grande. O investimento é muito grande. Porque você tem que comprar elevador, fazer os treinamentos, ter uma área específica lá. Eu acredito que vai vingar, principalmente híbridos elétricos, vai vingar, mas o combustão não vai parar. Acabar. Minha forma de pensar é assim, vai ser para poucos. Poucos vão mexer com carros elétricos e híbridos.
Um pouco por causa do medo que a pessoa tem de mexer com os carros, um pouco por falta de conhecimento, que é nessa área que eu falo para você, da área da eletrificação, que é da eletrônica e eletricidade. Sim. Que eletrônica e eletricidade são duas coisas que andam junto, mas são diferentes. Tá? E a pessoa tem que investir nisso daí, tem que investir, tem que buscar ali parceiros, ver como que vai comportar isso daí e meter a cara. Mas o combustão não vai acabar, tá? Não. Combustão não vai acabar. Vai ter muito carro pra gente arrumar ainda. Vai ter muito carro por muitos anos pra gente arrumar. Todo mundo tem serviço, não precisa brigar por causa disso, tá? Japão, já teve algum momento assim, né, que o cliente, né, chamou você de careiro e depois voltou para pedir ajuda? Já teve vários momentos. Vários. E isso daí eu não sabia canalizar muito. Porque como eu já cheguei várias vezes chateado em casa, né, que a gente fala que a gente não pode levar o problema para casa, né, mas não tem muitas jeito. Vezes leva. A maioria das vezes a gente leva, né? Situações até assim constrangedoras de você... E olha que lá a gente sempre teve essa mentalidade de explicar, de tirar foto, de filmar. Se é uma peça original, filma a peça original. Deixa bem claro na nota que a peça, se ela não é original, a gente tenta achar o mais próximo do original ou pegar uma marca que a gente se identifica, mas que também funciona, porque não adianta eu me identificar com essa água e na hora de eu beber essa água não prestar, tá? Então, a gente tem essa malícia de saber se essa peça que o cliente até mesmo nos traz ou que a gente compra vai dar certo, né? Mas eu já tive até o pessoal insinuar que a gente rouba, né? Sim. Que a gente... várias situações desconfortáveis pra gente, né? Que a gente fica chateado, né? Isso sempre vai ter, sempre vai existir. Existe também aquela pessoa que vai até na sua oficina, mas ela já vai com uma má intenção, né? Sim. Ela já vai preparada para fazer algo de ruim, né? Por isso que o processo, ele já inibe muito isso. A hora que você coloca o cliente, o suposto cliente que está vindo pela primeira vez na sua oficina, coloca ele no escritório e já pede os dados dele, cadastrais, nome, endereço, CPF, você já inibe muito ali, né? Se o cara tiver com má intenção, ele já fala, opa, aqui é diferenciado. É ainda quando você mostra para ele e fala que lá é tudo filmado, é tudo registrado. Eu já tive caso da pessoa tirar o carro de lá e eu ir buscar a pessoa com o carro dela mesmo, né, com a permissão da pessoa, ela voltar com o carro e depois de 2 dias ela liga para mim e falar que o vidro da frente estava quebrado. Nós quebramos o vidro da frente. Caramba, acontece. E eu falar assim, ó, abre o checklist que eu te enviei. Sim. Dá uma olhada lá. Então eu gosto de filmar o carro por dentro, gosto de filmar bem o carro por fora. Eu tenho várias câmeras também lá na oficina. Porque já sendo assim... Já é difícil, já é complicado. O ser humano em si, ele é complicado. Ele já tá receoso, né? Sim. Com tudo, né? Principalmente na área mecânica, né? Que vem mudando, tipo, todos os dias muda e vem deixando aquele... O pessoal antigo, né? Porque a oficina tudo desorganizada e aí tinha aquele lance do pessoal... pegar o combustível para lavar peça. Lavar peça. E aí eles vêm com essa mentalidade. E ficou nessa mentalidade. Muitos carros hoje chegam lá para mim para fazer diagnóstico. Sim. Só que a hora que eu faço o checklist antes, né? Levo o cara lá
no escritório, eu faço o checklist, e o Léo vai fazendo, que trabalha comigo, vai fazendo o checklist. Gente ligar a chave e não ter combustível. Isso é de propósito, né? A gente pergunta, vai mexer no sensor de nível de combustível? A gente faz essa pergunta, tá funcionando legal? Tá funcionando. Olha, meu amigo, mas a gente vai ter que testar seu carro. A gente vai ter que sair com o seu carro. Você tem um posto que você gosta de abastecer? Ou a gente pode abastecer e deixar a notinha aí para você? Porque nós precisamos sair com o carro. Sim. A pessoa, mas eu pensei que vocês não saíam com o carro. Não, mas nós precisamos testar, né? Sim, entendi. Hoje a gente não consegue ainda. Engraçado dessas histórias, para você ver como que é, né? Tem clientes não, tem pessoas que ligam lá na oficina e perguntam, vocês fazem diagnóstico veicular? Sim. Viu? Preciso levar o carro aí? Tem essa também? Tem essa também, acontece. A vontade que dá é de falar, não tem ainda um satélite que ronda aí e faça esse serviço, né? Mas sim, né? Às vezes a pessoa pergunta, precisa levar, se a pergunta, ou a pergunta é formulada diferente, né? A pessoa poderia perguntar, preciso levar o carro aí? Ou você vem até a mim e faz o diagnóstico aqui? Mas mesmo assim, eu gosto dentro da oficina. A oficina a gente tem uma vasta aparelhagem, né? Tem os elevadores, dá pra gente levantar, testar o carro e assim por diante, né? E dentro já aconteceu muito aqui em Rio Preto, né? O carro para na casa dele e... não pega. Dá pra você vir aqui? Cara, hoje se a gente for pôr na ponta do lápis, sai muito mais caro. A gente sair da oficina, ir na casa do cliente, que muitas vezes não vai resolver o problema lá, fica muito caro pro cliente também. Então hoje é mais viável, o carro não pega. Guincho. Vai no guincho, traz o carro até a gente vai dar todo o cuidado, todo o diagnóstico, né? E você comentou sobre o checklist também, né? Sim. O que você acha do checklist hoje em todas as oficinas? Porque isso lá atrás era, né, como se diz, uma palavra bonita de se falar. Não era todo mundo que conhecia, que sabia o que era, né? E isso é uma dica, né, para todos os mecânicos aí que não faz isso, né? Porque isso salva a gente bastante e salva o cliente também, né? Salva a gente, salva o cliente e outra. Eu não tenho dinheiro para pagar uma plataforma para fazer checklist. Não precisa. Isso daí é desculpa. Porque hoje você tem o WhatsApp, tá? Você pode fazer o checklist por lá. Você pode fazer o checklist por papel. É aquele negócio. Quando você começa um empreendimento sem costume, fica muito mais fácil você implantar do que você ter aquele costume de antigamente que o cara deixava o carro lá e ligava, falava, seu carro tá pronto. O que era? Tá pronto, era uma peça aí e acabou. Tá? Hoje tem plataformas para isso, eu trabalho com a Check Motors, tá? É uma plataforma bacana, top, que já tem tudo ali, já faz anos que eu trabalho com eles e você vai tirando foto, já tem especificado cada foto que você tem que tirar, a frente do carro, a lateral, mas isso nada impede de você pegar um bom celular, né, que você consiga fazer uma filmagem para aparecer se tem um risco também. Não adianta nada você fazer uma filmagem lá e não aparecer, quando você dá um zoom, não aparecer o risco, a pessoa não vai saber. Mas quando é coisa muito sutil, você pode ir lá perto, tirar uma foto, né? Tira uma foto. Eu gosto muito de fazer uma filmagem de 360, filmar o capô do carro, o teto do carro, porque a gente não sabe, né? Não. Eu gosto de filmar o interior do carro, ver o que tem lá, abrir o porta-mala, filmar. E é muito rápido, é coisa de 5, 10 minutos no máximo. Você fica com um bom histórico e evita 100% de dor de cabeça. 100% de dor de cabeça. Isso daí é essencial, é primordial. Faz parte já de uma gestão, né? Parte de gestão. Pessoal, o papo tá bom. Se a gente fosse ficar... Aqui a gente ficava o dia inteiro, mas infelizmente tem o tempo, né? Então, o Japão, dá uma dica para quem está começando, tanto na área
da oficina mecânica para os jovens, ou se não for jovens também. E uma dica para quem tá querendo abrir uma oficina. Olha para sua câmera agora, você já sabe qual que é, né? Isso daí eu vou falar da minha experiência, tá? Seja uma pessoa humilde, tenha sede de aprender, tenha sede de buscar. Pegue um conteúdo que você tem mais déficit de aprendizagem e bate em cima desse conteúdo, tá? Muitos cursos presenciais são top, são da hora, mas se você também puder comprar cursos gravados, você consegue voltar várias vezes para você assistir aonde você tem mais dificuldade. Troque bastante ideia. Pesquise o campo se você está querendo abrir uma oficina. Pesquise uma área que ninguém faça e que você acha que vai dar um lucro para você, porque nós vivemos não só por amor, eu amo o que eu faço, eu gosto muito, eu tenho paixão, mas infelizmente nós precisamos ganhar por isso, né? A gente cede o nosso espaço, a gente deixa de fazer bastante coisas durante finais de semana, ficar com a família para estudar, para ir atrás de conhecimento, para transmitir esse conhecimento. Eu acho que uma boa pesquisa de campo, você se aliar com parceiros que some, com amizades que sejam via de mão dupla, porque a amizade ela tem que ir, mas ela também tem que voltar, tá? E andar com pessoas que agregue, que você possa enxergar diferente. Viva hoje intensamente, mas não intensamente no sentido de fazer tudo, mas intensamente de você pesquisar, buscar, aprender e nunca pare. Nunca pare. O aprendizado, ele é constante. É melhor, às vezes, você tirar um tempinho todo dia para estudar do que você for com aquela vontade de querer aprender tudo numa semana só. Pode ser devagar, mas constante. Top. Uma salva de palmas pro nosso amigo Japão. Pessoal, inclusive vai ter um evento dia... Que dia que é? O evento, Donega, Brunão, vocês estão convidados. Ó, Brunão, Donega, vai lá. Eles vão montar o podcast também dentro do evento. Eles vão montar ali no meu escritório, tá? Para entrevistar alguns palestrantes e até mesmo os reparadores que estiverem lá. Dia 31 de janeiro, finalzinho desse mês, o último sábado de janeiro. Vai começar em volta 8h30, 9 horas, tá? Lá nós vamos ter Ricardo Garage. Só gente da top. Ele vai falar sobre o osciloscópio craniano. O Maurício Garage também vai falar sobre o osciloscópio craniano. E o Ricardo vai falar sobre chão de oficina, vai falar sobre osciloscópio. O Caetano vai falar sobre transmissões automáticas, especialista em transmissões. O William da Car Service também vai dar uma palestra lá pra gente. Ele vai falar também sobre chão de oficina, dicas, tá? Eu vou palestrar, vou falar sobre eletrônica, vou contar um pouquinho como funciona ali a minha oficina. O Guilherme, da DD Ferramentas, vai falar sobre sistema ADAS. E eu acredito que vai ter outros palestrantes falando sobre óleo e falando sobre fluido, sobre especificações. Vai ser muito bacana. Vai ser na minha oficina, na cidade de Jaú. Valor colaborativo, R$35. Quem quiser, entre em contato, tá? Depois no telefone 14 99 638 9983. Deixa suas redes sociais. E segue a gente, segue todos nós lá na rede social, tá? Segue, é só colocar @oficinagk. Lá vai ter no Insta, no Face e no YouTube também. Pessoal, então é isso aí.
Na verdade, é a terceira temporada do Donega Podcast. É o primeiro convidado, ele saiu lá de Jaú. Mais uma vez, obrigado por fazer parte desse tempo nosso aqui. E até a próxima. Ô, Donega, posso falar uma coisinha? Pode falar. Ó, eu queria agradecer ao Brunão aqui, tá? Pelo convite, tá? Eu fico lisonjeado por você ter lembrado de mim lá, o Donega. E, pessoal, vamos seguir a gente também, hein? Qual que é o Instagram lá? Donega Podcast. Donega Podcast. E tem o outro. É @Bruno Amaral Bonfante, né? E tem o seu, né? O meu é Mac Donega. Segue todos nós lá, vai ter bastante dica lá pra gente. Foi top demais, mas vamos dar uma palma aí, porque brigadão. Obrigado.